Tudo bem, pessoal? Começando mais uma mentoria MED 60 dias, onde eu vou ficar aqui conversando um pouquinho com vocês para entender o que está causando problemas aí na rotina de estudo de vocês. Muitas vezes você acaba nem percebendo, né, o que está errado, o que está faltando na tua rotina de estudo. E às vezes uma visão diferente, né, em relação ao problema que você está tendo pode resolver esse impasse, tá bom? Porque a aprovação em medicina, ela é o passaporte para você mudar de vida, né? Para você dar uma condição digna para sua família, para você poder fazer a diferença na vida das pessoas. Então a aprovação em medicina, ela significa muito mais, né? Ela é uma coisa muito maior, é uma oportunidade para a pessoa conseguir mudar de vida. Então você precisa entender isso, entender que a tua aprovação em medicina, você ser médico, você ser médica, isso transcende somente você ser aprovado. É muito mais que isso, né? É você poder pagar um plano de saúde para sua mãe, para o seu pai, é você poder morar numa casa melhor, é você poder ser realizado profissionalmente, né? Isso é muito importante, você ter a realização profissional, você ser reconhecido pela tua profissão, né? Eu recebo muitos alunos que fizeram enfermagem, que fizeram fisioterapia, alunos que fizeram nutrição, alunos que fizeram outros cursos da área da saúde com o intuito de esconder aquele sonho de ser médico, né? E quando a pessoa vai lá e vê que a nutrição é diferente da medicina, a pessoa vai lá e vê que a fisioterapia é diferente da medicina, a pessoa ela começa a perceber que ela está no lugar errado. Aconteceu isso comigo, né? Eu escolhi a educação física porque na minha cabeça era mais fácil de passar, né? Então eu acreditava que eu não tinha capacidade cognitiva de passar em medicina, e aí eu acabei, não, vou fazer aqui educação física, que como se diz, né? É só assinar o nome ali, não precisa nem fazer a prova, né? Tu coloca teu nome no vestibular e automaticamente você passa, né? E foi isso que aconteceu, né? Eu só me inscrevi lá, acho que quase zerei a prova e mesmo assim passei, né? E consegui depois o financiamento do FIES e, e depois eu vi que eu estava no lugar errado, né? Depois eu vi que eu estava no lugar errado. Então, assim, hoje eu tento fazer esses conteúdos aí, né? Essas lives para vocês, para que vocês não passem pelo que eu passei, né? Para que vocês não tenham a dificuldade que eu tive, sabe? Para vocês não sofrerem o que eu sofri. E aí eu recebo, né, mensagens dos meus alunos do método Atleta da Mente, né, que foram aprovados em medicina, falando que conseguiram passar, alunos que estavam fazendo enfermagem, fazendo fisioterapia, né, teve uma aluna nossa que fazia estética, né, e então assim, pessoas que tinham o sonho de ser médico, né, que tinham o sonho de ser médica, uma aluna nossa lá tinha o sonho de ser dermatologista. E ela acabou desistindo desse sonho, ela fez anos e anos e anos de cursinho e não conseguiu passar. E aí teve que fazer outro curso da área de saúde, depois que voltou a ir atrás desse sonho, né? Então, assim, você passar em medicina, né, é o passaporte para você conseguir mudar de vida, para você conseguir ajudar a sua família, para você conseguir, se você já tem filho ou se você pretende ter filhos, quando você tiver filhos, você poder dar uma boa condição para os seus filhos, né? Então, assim, a aprovação em medicina, ela não é sobre estudar física, não é sobre você estudar matemática. Acho que esse é o grande ponto que faz as pessoas ficarem 2 anos, 3 anos, 4 anos no cursinho. É porque elas acham que a aprovação em medicina é sobre física, é sobre matemática, e não é sobre isso. É sobre você treinar a sua mente, você conhecer o seu cérebro, você saber que você tem um sonho para realizar, né? Você programar a tua mente para fazer coisas extraordinárias, né? Você chegar em lugares que ninguém da sua família chegou, né? No meu caso, talvez você tenha algum médico na família, acredito que não, né? Porque a maioria que me acompanha aqui não tem médico na família, né?
Então, assim, para mim, eu vou ser o primeiro médico da minha família. Então, eu estou fazendo uma coisa quase que impossível, né? Eu saí da onde que eu saí, chegar na medicina, os meus alunos sair da onde que eles saíram, né? Do zero, do zero absoluto, e conseguir passar em medicina, né? Conseguir ser alguém na vida, conseguir poder ser reconhecido, né? Pô, eu fui lá e fiz, né? Eu fui lá e consegui. Quando eu passei, eu tinha 23 anos, né? Quando eu passei em medicina. E eu tinha 23 anos, eu nunca tinha realizado nada na minha vida. Eu nunca tinha feito nada na minha vida. E eu me olhava na frente do espelho, eu me sentia um fracassado. Eu me sentia inferior, eu me sentia insignificante, porque eu nunca tinha conseguido nada na minha vida. Eu estava na estaca zero. E quando eu consegui passar em medicina, e vocês, anota isso para você não esquecer. Quando você passar em medicina, você vai sentir isso, tá? Você vai sentir a mesma coisa que eu senti, a mesma coisa que os meus alunos que foram aprovados em medicina sentiram, que é uma coisa que você não consegue explicar. Você vai sentir isso. Você vai tentar explicar, você vai tentar falar e você não vai conseguir. Que é um sentimento de eu consegui. Ninguém acreditou em mim, mas eu fui lá e consegui. Entende? Então você vai ter esse sentimento. Você vai sentir isso. E quando você sentir isso, você vai lembrar do que eu acabei de falar para você. Ninguém acreditou em mim, mas eu fui lá e fiz acontecer. Eu fui lá e provei que é possível passar em medicina. Entende? Então, reflitam sobre isso, tá bom? Reflita sobre isso, porque é uma coisa muito importante, tá? Não é física, não é matemática, não é redação. É sobre isso daqui, ó. Isso daqui, ó. Ano passado eu fiz um podcast com o Niraj. Ele é um médico americano, tá? Ele é dos Estados Unidos. Eu fiz um podcast com ele. Procura no meu canal do YouTube que vocês vão achar esse podcast. O Niraj, ele é um americano, tá? Ele é médico. Ele foi formado, ele fez medicina na UCLA, que é a Universidade da Califórnia. E aí, lá, para passar, eu perguntei, tá, mas tu fez um cursinho, o que tu fez para passar, para ser aprovado? Ele falou, cara, eu tinha estudado, né? Porque lá, tipo, tu faz meio que uma biologia antes, né? Depois tu entra na medicina, faz tipo o college, depois tu vai pro medical school, né? Enfim, cara, eu fiz ali, cheguei, fiz a prova e passei, né? Tipo assim, não tem essa coisa de ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí quando eu contei pra ele que no Brasil o cara fica 3 anos até conseguir passar, aí ele perguntou, mas o cara, durante esses 3 anos, ele estuda medicina? Aí eu falei, não. Aí ele perguntou, tá, Léo, mas o cara estuda o quê? Ele estuda os conteúdos que ele teve no high school, né? Teve no ensino médio. Aí ele ficou tipo assim, ele ficou, bugou, né? Bugou a mente dele, por quê? Ele ficou pensando, tá, mas o cara fez a escola, ficou todo aquele tempo na escola, 10 anos na escola, 13 anos na escola, e depois o cara tem que estudar o mesmo conteúdo que ele teve na escola para conseguir passar na medicina. Entendeu? Tipo, ele bugou o cérebro dele, sabe? Então lá não tem essa de tu ter que estudar. Porque para nós não é estudar, né? O nosso conceito de estudo é totalmente errado. Estudar para nós é, abri aqui uma videoaula no YouTube, estou estudando. Peguei o livro aqui de física, estou estudando, né? Tipo, o nosso conceito de estudar é isso, né? Tipo, é totalmente errado. E para eles não, para eles estudar é adquirir conhecimento. Então, se eu sento a bunda na cadeira e eu não adquiro conhecimento, para você adquirir conhecimento, você precisa de aprendizagem e memória. Então, se eu não tiver uma boa técnica de aprendizagem, uma boa técnica de memória, eu não vou guardar os conhecimentos. Ou seja, eu fiquei 1 ano estudando e não aprendi nada, né? Foi em vão esse 1 ano que eu fiquei estudando. Porque você não adquiriu conhecimento, ou se adquiriu foi muito pouco, não foi suficiente para passar. Então, assim, e aí que ele entendeu, pô, então é 3 anos, mas é 3 anos sem estudar, né? É 3 anos de forma passiva, né? O método passivo, você recebe informação. Aí ele entendeu. Então, tipo assim, lá para eles não precisa estudar, entendeu? Tu ficou na escola, tu adquiriu conhecimento, então tu sabe as coisas. No Brasil, tu fica na escola, mas tu não estuda.
Tu não adquiriu conhecimento, tu saiu da escola sem adquirir conhecimento. Ou seja, no meu caso, eu saí analfabeto da escola, foram 13 anos inútil. 13 anos que eu não serviu para nada, serviu para me destruir com a minha saúde mental, né? Porque eu tinha vários aplicativos mentais rodando na minha mente que eu era incapaz, que eu não conseguia, que eu era burro, né? Por quê? Porque tu tem um sonho que é ser médico. Aí tu tem aqui a professora falando que só passa em medicina quem é gênio, tem que estudar, não sei o que e tal. Então tem aquela dualidade, né? E a criança, né? O adolescente ali, o pré-adolescente, tu vai formatando a tua mentalidade, a tua personalidade. Você é o fruto do meio, né? Você é o produto do meio, né? Eu lembro que na minha redação eu citei Emile Durkheim, que ele fala, né, que tipo, você é o produto do meio, né? Você está num conjunto social, numa sociedade, e você é o produto daquela sociedade. Então você está num ambiente tóxico, chamado escola, né, que você é rotulado por um número, né? Se quem tira 10 é bom e quem tira 0 é ruim, né? Então um número descreve quem você é, a tua personalidade. Então aquilo vai atrofiando, né? Vai atrofiando a tua mente. Então veja bem, você lá fora não tem esse conceito de estudar, né? Para eles, tu vai lá e faz a prova e passou e deu. Não tem essa questão do Brasil de ficar 5 anos até passar em medicina, 6 anos até passar em medicina, aí não tem lá. Quando você começa a desbloquear a tua mente, você começa a usar uma técnica de estudo, você começa a usar uma técnica de memorização, você começa a ter resultados extraordinários, né? E aí você vai perceber que, às vezes, a pessoa demorou 3 anos, mas se ela tivesse a técnica correta, né, ela teria passado em medicina em 60 dias, como os meus alunos. Por exemplo, eu tenho uma aluna minha que demorou 10 anos para passar em medicina. 10 anos. Fez cursinho, depois fez outro curso, fez odonto, fez estética, fez um monte de coisa. E depois, com a técnica correta, ela passou em medicina em 60 dias. Então, veja bem, e aí ela conta, Léo, se eu tivesse te conhecido há 10 anos atrás, eu já teria passado em medicina. Então, olha que louco isso, olha que bizarro isso, né? Então, ela tinha o potencial, ela não era burra, ela não era incapaz, ela tinha um potencial gigantesco, só que ela não sabia usar, né? Só que, por exemplo, né, você vai fazer o Enem. Léo, eu quero passar pelo Enem. A minha meta é passar na federal. Beleza, tua meta, né? Por exemplo, eu tinha uma meta. A minha meta era passar com ProUni 100%. Léo, por que tu tinha essa meta? Porque eu moro no interior e as melhores faculdades federais aqui no meu estado são na capital, né? Então eu não teria condições de ir para a capital do ponto de vista financeiro e também, olha que importante, eu também não tinha condições de almejar uma grande federal, porque eu não tinha estrutura, não tinha tempo, eu estudava e trabalhava, né? Então o que dava para mim atingir era passar na particular. E aí, como eu tinha morado há 3 anos atrás com um rapaz chamado Patrick, que ele fazia ProUni, né? Então ele veio de uma origem humilde, que nem eu, tinha estudado em escola pública, tinha estudado sozinho em casa, ele tinha conseguido passar. Então, eu conhecia ele, né, que ele tinha passado com ProUni 100%, então, e aí eu tinha essa referência, né? Eu quero atingir o mesmo resultado que ele, né? Esse era o meu objetivo, né? Então, assim, você vai fazer, vou fazer o Enem só no final do ano, lá em novembro, né? Então, faltam 10 meses para a prova, né? Então, você pode aplicar esse método? Pode. Como é que você vai aplicar ele? Participa da jornada Você na Medicina, que eu vou te explicar. Então, ele é um método de 60 dias, tá? Você pode passar em 60 dias ou você pode precisar de mais ciclos de 60 dias. Daqui a pouco tu vai falar para mim, Léo, eu quero federal, eu quero passar na federal da capital. Aí é um outro processo, é uma outra dinâmica, né? Mas esse método vai funcionar e eu tenho alunos que passaram em federais, grandes federais, né, de capitais, tem alunos que usaram esse método, tá? Então isso é importante você saber aonde que você tá e aonde que você quer chegar, né? Porque às vezes tu vê muita coisa na internet ela gera muita comparação, né? Então você vai ver uma pessoa lá que passou na federal, aí tu vai querer se comparar com ela, né? Você vai ter condições de passar na federal, você vai ter tempo para fazer um estudo, porque é uma pegada diferente, né? Mas depois eu descobri que eu poderia ter passado, né? Depois naquela questão do SISU e tudo mais, eu descobri que no meio do ano eu teria passado, tá? Mas aí já tinha feito um semestre da faculdade e eu não queria tirar a vaga de ninguém, né? Eu acho que
ia ser só pro meu ego dizer, ah, passei na federal, e eu ia estar dificultando lá o processo seletivo de uma pessoa que queria passar na federal. E eu não me arrependi, tá? Não me arrependi porque hoje os melhores médicos que eu conheço, mais bem-sucedido, que tem as melhores clínicas, que atende vários pacientes, tem agenda lotada, foram médicos que estudaram em faculdades particulares. Então, assim, é importante entender isso, né? Porque a gente meio que cria essa coisa da federal, isso e aquilo, né? E às vezes você tem que ir aonde tu consegue, tá? Porque às vezes tu não tem filhos, né? Daqui a pouco você tem filhos, você tem mais de 30 anos, você trabalha, então você vai ter que fazer aquilo que você consegue alcançar, né? Então é importante entender isso, né? Porque muitas vezes a gente se compara muito, né? E aí quando tu começa a comparação, tu vê, mas o cara tinha... E, por exemplo, Léo, mas eu tenho 17 anos. Eu tenho um aluno que passou, tem uma aluna nossa, a Maria, que passou direto do ensino médio com 17 anos, né? Ela fazia terapia por causa da escola, porque mesma coisa que eu, igual. Ela falou que queria medicina, e aí, se tu quer medicina, tu tem que estudar muito, tu tem que comer os livros, tu tem que tirar nota 10, e ela não tirava nota 10. Ela não comia os livros, né? Aí ela cita que uma professora dela falou o seguinte, mas o fulano lá, ele comia os livros e não passou, né? E aí aquilo fez ela desenvolver complexo de inferioridade, teve que fazer terapia, e além disso ela teve que tomar remédio, né? Teve que tomar remédio para conseguir estudar. O psiquiatra dela prescreveu remédio para ela poder estudar, porque ela não conseguia render. E depois do método ela parou com o remédio, ela melhorou a autoestima dela e conseguiu passar em medicina direto do 3º ano. Então, assim, o método funciona para qualquer pessoa que tem um cérebro, né? Se você tiver um cérebro, vai funcionar. Por quê? Porque é um método científico, né? Então, assim, se você tiver um cérebro, você vai aplicar esse método e ele vai funcionar. Quanto tempo demora para passar em medicina? Aí eu explico por que demora 3 anos, por que demora 5 anos, né? Porque tu estudou, mas o estudo do conceito povão, que é sentar, abrir a videoaula, anotar o que o professor fala, ler as apostilas, daí não estudar, entendeu? Segundo a neurociência, aí não é estudar é adquirir conhecimento, entendeu? Adquiriu conhecimento? Então me fala se tu adquiriu, me conta, o que tu adquiriu? É diferente. Então por isso que a pessoa fica 3, 4 anos, 5 anos até conseguir passar, né? E às vezes a pessoa, não é nem culpa da pessoa, a pessoa nem percebeu isso, né? Às vezes a pessoa tá tão naquele looping, sabe? Naquele automático ali, que ela nem percebeu o que ela tá fazendo errado, ela nem consegue entender esses mecanismos cerebrais que estão atrofiando o sonho dela, e aí ela fica naquele looping, né? De não consigo, não tenho, não posso, e ela nem percebe, né? Que tem vírus no Windows mental dela atrofiando o crescimento dela, tá? O pensamento, como é que tu muda um pensamento, tá? Tem um negocinho chamado programação neurolinguística. O nosso cérebro, segundo um artigo publicado em Stanford em 2013, ele fala o seguinte, tá? Que o cérebro humano, ele atende os pré-requisitos para ser considerado um computador. Só que o nosso cérebro é muito mais sofisticado do que um computador. Olha que legal isso, né? Então ele é muito mais sofisticado do que um computador. O computador, ele tem a estrutura dele, né? Tem o processador, tem o teclado, tem o mouse, tem a tela do computador, né? E dentro desse computador vai ter um processador, né, que vai processar as informações, né, vai ter o sistema operacional desse computador, né, que o pessoal da ciência da computação chama o hardware e o software, né. Então o software, ele é como se fosse o Windows, é o sistema operacional. Então, por exemplo, tem as pessoas que fazem tecnologia da informação, TI. Você já deve ter conhecido alguém que faz TI, né? Inclusive, eu tinha até me inscrito para fazer porque eu conheci o diretor do curso, né? Ele me ajudou ali com algumas coisas. E aí, o Marcos, que é o diretor lá não sei se é TI ou Ciência da Computação, acho que é os dois, que ele é o diretor desse curso. E ele dá uma aula de Java, que é um sistema operacional, né? Ele ensina como que você programa esse sistema operacional, tá? Eu acho que é Java, não sei se é assim que diz o nome. Enfim, então o programador, o que ele faz? Ele programa o sistema. Então aquele sistema tem uma linguagem. Ele tem uma linguagem, né? Uma linguagem computacional e você vai programar aquele sistema.
Aí, por exemplo, eu aperto espaço aqui no teclado e vai dar um espaço lá. Então, eu apertei, eu fiz uma ação, essa ação gerou um resultado, tá? Enfim, tem toda lá a programação. A nossa mente, ela é como se fosse o software. E o cérebro, a estrutura, o córtex pré-frontal, o lobo temporal, o lobo occipital, todas as estruturas que compõem o sistema nervoso central, o encéfalo, elas é o computador, é o hardware, tá bom? Então, como que você muda um pensamento? Um pensamento, né, ele vai ser o quê? Ele vai dizer ali o que você acha certo, o que você acha errado. É uma ferramenta que nós temos para refletir sobre o mundo, sobre as coisas, né? E, enfim, que é o que faz a gente ser humano, né? A gente ter a capacidade de decidir certo e errado, pensar, raciocinar, entendeu? Então, veja bem, como que você vai mudar esse pensamento? Você tem que programar a tua mente de forma neurolinguística. Por quê? Porque eu penso, né? Então eu pensei aqui, e aí eu falei para vocês. Então eu tenho um pensamento e tem a minha fala. Aí tem Wernicke, Broca, que vai executar ali a fala, a comunicação verbal, né? E tem a comunicação não verbal, né? Por exemplo, dentro do método Atleta da Mente, eu tenho uma aula que é sobre linguagem corporal. Linguagem corporal, segundo a neurociência, influencia se tu vai passar em medicina ou não. Tem uma cientista de Harvard que ela consegue determinar qual que é o empresário que tem mais resultado e qual que é o empresário que tem menos resultado só olhando para a postura da pessoa. E eu acredito que, dependendo da linguagem corporal da pessoa, eu consigo determinar se essa pessoa vai passar em medicina ou não. Se você visse a minha linguagem corporal no dia que eu fiz o Enem, você saberia que eu ia passar em medicina. Por exemplo, tinha um cara na minha frente lá, o cara tava de meia, tá? O cara tava de meia, ele tirou o tênis dele, tava de meia, ele sentou em cima da perna dele na cadeira, né? O cara botou um saco de salgadinho do lado da prova dele, uma barra de chocolate, né? E o cara ficava assim, disperso, olhando para cima e para baixo, e pegava e comia aquele salgadinho, porque ele estava, de certo, muito ansioso, né? E aí, quando você está ansioso, você está numa situação de estresse, o teu cérebro vai querer uma situação de prazer. O que dá prazer é comer. Por isso que tem muitas pessoas que comem a prova inteira. Então, assim, tu via a linguagem corporal do cara, entendeu? O cara parecia retraído, com medo, inseguro, entendeu? E tu via a minha linguagem corporal, né? Eu fiz umas técnicas, eu ensino dentro do método Atleta da Mente técnicas de respiração, né? Para você oxigenar o seu cérebro durante a prova. Então, assim, eu comecei a fazer o meu ritual pré-prova, né? Eu tinha feito 20 provas em casa. Na verdade, não, foram 15 provas, né? Eu fiz 15 provas, deveria ter feito mais, tá? Eu recomendo hoje para os meus alunos 25, mas eu fiz 15. 15 provas, né? Com o tempo bonitinho, com redação, o tempo, 90 questões e tal, bonitinho, prova, né? Não é simulado de 30 questões, né? Ou simulado de começar a redação na segunda e terminar a redação na sexta, né? Sendo que no dia do Enem tu vai ter 60 minutos. Então, assim, eu comecei todo o meu ritual, fiz as técnicas de respiração, eu tinha feito a minha estratégia alimentar, né? De manter o meu nível de glicose alto, enfim, uma alimentação com uma gordura boa, né, com carboidrato complexo para ir liberando aos pouquinhos, fiz a minha técnica de respiração, tudo mais. Então, se tu visse a minha linguagem corporal, tu sabia que eu estava confiante, né? Então, isso influencia também, né, a programação neurolinguística. Nós temos a comunicação verbal, a comunicação não verbal, tá? Então, veja bem, como é que eu vou mudar um pensamento? Como é que eu troco esse pensamento? Você tem que mudar a tua comunicação. Esse é o primeiro passo. Né? Como é que o cara vai codificar lá o Windows, o vírus, né? Como é que o cara vai hackear um sistema, né? Os hackers. O hacker, ele vai lá e entra no sistema, ele invade aquela linguagem e modifica aquilo. Então, se agora eu dou espaço aqui no meu teclado, eu aperto espaço e lá no Word vai dar um espaço, o hacker, ele vai entrar lá, vai modificar aquele sistema e agora eu aperto aqui o espaço, só que lá no Word não dá espaço. Eu tô apertando aqui e não dá espaço, entendeu? Então eu mudei a linguagem, agora não vai ter mais aquele resultado. Então o primeiro passo para você programar a tua mente e mudar os teus pensamentos é comunicar. Você tem que comunicar, entendeu? Se você fala que você é burro, você está dizendo para tua mente que tu é burro. Se você fala que você é inteligente, por exemplo, se tu fala que demora 3 anos, né? Às vezes eu falo 60 dias, todo mundo me critica. Não, é impossível, não sei o quê, beleza? A tua mente está entendendo. Então eu não preciso aprender, eu não preciso memorizar porque demora 4 anos. Se tu fala para tua mente que demora 60 dias, a tua mente vai aprender ou vai esquecer o conteúdo? Vai aprender, porque tu tem 60 dias. Então é louco isso. A nossa mente, e assim,
Por exemplo, eu poderia trazer explicações da medicina para explicar isso para vocês. Por exemplo, câncer. A pessoa cura o câncer, tinha 1% lá de sobreviver e a pessoa vai lá e cura o câncer. É o mesmo tratamento, é a mesma coisa. E aí tu vê o que a pessoa fez. Ela começou a acreditar. Eu vou sair do hospital, eu vou curar essa doença, eu vou. E as pessoas que vêm a óbito são pessoas que não, mas não tem mais como, é o câncer e tal. A pessoa não acreditou mais naquilo. E aí a mente obedeceu. Ela não acredita mais, então vamos parar de funcionar o coração, vamos parar de funcionar o sistema. A pessoa já, na mente dela. Então olha que louco isso, pessoal, né? E eu tive oncologia, né, semestre passado, eu conversei com a minha professora sobre essa questão espiritual, essa questão da mente, né? Porque a medicina, como que a medicina prova o poder da mente? Ela prova com o efeito placebo. O que é o efeito placebo? Eu quero testar uma pílula, um remédio, um fármaco. Como é que eu vou testar esse fármaco? Eu vou pegar dois grupos. Vou pegar o grupo A e o grupo B. O grupo A toma o remédio e o grupo B toma a farinha. Vou repetir. O grupo A toma o remédio e o grupo B toma a farinha. Como é que a medicina explica o poder da mente? O grupo B teve mais resultado que o que tomou o remédio. O cara acreditou tanto na mente dele que o remédio ia funcionar, que a mente mandou o corpo resolver aquele problema. Olha que bizarro isso, entendeu? Então, por exemplo, quando você acredita que demora 3 anos, você vai ficar 3 anos estudando. Se o dono do cursinho falou para você que é 3 anos e você acreditou naquilo, você acabou de instalar um aplicativo na tua mente, no teu Windows mental. Vai demorar 3 anos. Quando você sentar para estudar, você vai procrastinar. A tua mente vai dizer o seguinte, pô, por que tu vai se dedicar tanto aqui se demora 3 anos? Começa amanhã. Aí o cara fica amanhã, 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 amanhã e nunca começa. Entendeu? E nunca começa. E vai indo, e vai indo, e vai indo, e o cara não sai do lugar. Procrastina, por quê? A mente dele mandou. É a mesma coisa o paciente oncológico. O cara, ele já desistiu da luta contra o câncer na mente dele. Aí a mente, para de funcionar os órgãos, para de funcionar os sistemas. E o outro paciente que sobreviveu, que lutou, que venceu o câncer, ele diz para a mente dele, eu vou sair daqui. Entendeu? E é o que eu falo para os meus alunos. Começa a acreditar nos 60 dias. Implanta isso na tua mente, né? Olha, mas a minha prova é daqui 10 meses. Beleza? Mas e se a prova fosse daqui 60 dias? Você passaria? Começa a treinar a tua mente nessa forma. E se a prova fosse daqui 60 dias? Será que eu passaria? Será que eu tenho uma boa técnica de estudo? Não adianta chegar lá no dia do Enem e esperar um milagre. No dia do Enem não vai ter videoaula, no dia do Enem não vai ter apostila, no dia do Enem não vai ter resolução do YouTube, vai ser você, a tua mente, que é uma ferramenta que nós temos, você, né, o teu corpo físico, a tua mente, o papel e a caneta, só. Não vai ter mais ninguém. E aí eu faço o questionamento, por que tu estuda o ano inteiro vendo videoaula? Aí chega no dia do Enem, o cara não aprendeu, ele não consegue resgatar o conteúdo, ele não tem uma capacidade cognitiva de resolver problemas. Uma coisa é você adquirir o conhecimento, beleza? Anota aí, anota esse código para você nunca mais esquecer. Uma coisa é você adquirir conhecimento, outra coisa totalmente diferente é você resolver problemas a partir desse conhecimento. Eu posso saber a fórmula da geometria espacial, como é que eu calculo o volume do cilindro. Outra coisa bem diferente é eu resolver o problema de questão que envolve o cilindro, porque daí o Enem vai meter assim, eu vou fazer uma festa, nessa festa eu vou convidar tantas pessoas, vai ter tantos copos, cada pessoa vai tomar tantas ml de água, e aí ele pergunta para você, quanto de água eu tenho que comprar, sendo que cada garrafa tem tal volume, e é no formato cilindro. Aí o buraco é mais embaixo. Aí não adianta você sair da prova do Enem chorando, reclamando, criticando a prova. Nossa, o Enem está cada vez mais conteudista, o Enem isso, o Enem aquilo. Meu querido, eu peguei a prova, né, porque eu queria dar uma aula para os meus alunos, fazer uma análise científica do Enem, sem viés ideológico. Ah, não tive no ensino médio. Beleza, mas todo ano vai ter aprovado em medicina. Então, esses viés ideológicos de querer criticar e tudo mais, acaba fazendo a gente não interpretar a prova. A prova não vai mudar porque você quer. A prova é difícil, ela é difícil para todo mundo. Aí beleza, peguei a prova, né? Eu tinha a minha última prova da faculdade de medicina na terça-feira, isso em dezembro, tá? Minha última prova da faculdade de medicina era numa terça-feira. Aí na quarta-feira, eu já estava de férias, fiz a prova terça-feira de manhã, graças a Deus passei, né?
Passei em tudo. E aí na quarta-feira eu pensei, cara, eu tinha mentoria com os alunos de tarde, 5 horas da tarde, tinha mentoria com os alunos do Método Atleta da Mente. E aí eu falei, cara, vou pegar essa prova, porque teve muitos alunos que mandaram mensagem para mim. Muitos não, tá? Foi alguns. 2, 3. Falaram o seguinte, pô, Léo, mas a prova tá muito difícil, não sei o que e tal. Tá mais conteudista, não tive resultado, né? Aquela velha historinha, né? Aquela historinha que... Porque assim, tu procrastinou o ano inteiro, tu sabe que tu procrastinou, tu sabe que tu não fez prova, tu sabe que não estudou, e aí tu tem que contar uma historinha, né? Você tem que contar uma historinha. Pra quê? Pra terceirizar a culpa, né? Tu tem que botar a culpa em alguém, né? Beleza. Aí a pessoa, pô, mas Léo, esse teu método aí não funcionou, né? E naquela época eu não sabia, mas até o momento, até hoje, e ainda que nem saiu os resultados do Enem, mas até o momento já foram 3 alunos aprovados, né? Enfim, beleza. Aí fui pegar essa prova, fazia uns 5 anos que eu não fazia a prova, né? Por quê? Porque eu sou estudante de medicina, vou ficar fazendo prova do Enem, né? O meu método ele não é sobre Enem, ele é sobre aprendizagem e memória, né? Mas a pessoa vai usar a capacidade de aprendizagem, a capacidade de memória, a capacidade de resolver problemas, a maioria dos meus alunos, para fazer o Enem. Tem bastante alunos, acho que 20% é vestibular, né? E 80% é Enem. Então eu dou vários exemplos da prova do Enem, né? Mas o meu método ele não é de Enem, ele é sobre aprendizagem. Lá você vai ter tudo que você não teve na escola, que você não teve no cursinho, que você não teve, que você não vai ter na faculdade de medicina, porque a medicina também não vai te ensinar a aprender, ela só vai jogar um monte de conteúdo na tua cabeça e ó, te vira, memoriza. Não estão nem aí. Se você sabe aprender, se você vai memorizar as doses dos medicamentos, os protocolos, não estão nem aí para ti, né? E eu fico mega feliz quando eu escuto dos meus alunos que quando eles passarem em medicina, eles vão usar o meu método na faculdade de medicina. O que acontece? Eu peguei a prova do Enem, tá? De manhã ali fiz as 2 provas, tá? Não fiz todas as questões, né? Eu sempre falo isso pra você, às vezes tu só acertando as questões fáceis e medianas já passa em medicina, não precisa nem acertar as difíceis, né? Que foi o meu caso, eu não acertei questões difíceis, acertei... De humanos acho que acertei algumas difíceis, mas tipo, de natureza acertei questões fáceis e medianas. Matemática, questões fáceis e medianas. Difíceis eu nem olhei, eu só pulei tudo. Mas enfim, peguei a prova e fui ver, né? Fui fazer essa prova para analisar, né? Cara, a mesma prova que eu tinha feito há 5 anos atrás. A mesma prova, igual. Os mesmos conteúdos, a mesma dinâmica, a mesma pegada, as mesmas pegadinhas, igual, muito semelhante à prova, né? Por quê? Porque a prova é escrita por pessoas, não é um robô que escreve a prova. Quem escreve a prova é uma pessoa, é um ser humano. Esse ser humano tem pensamento, ele tem uma ideologia, então ele acredita em alguma coisa, entende? Então, assim, por mais que ele queira mudar a prova, ele não vai conseguir, porque a prova ela é feita por seres humanos. Então é um grupo de professores de matemática que sentam e vão ver quais são as questões que a gente vai colocar, que a gente vai fazer. É um banco de questões. Elas são aleatórias, eles não sabem que questão que vai cair, mas vocês percebam que tem um padrão ali na prova, né? E aí a gente consegue entender isso, interpretar isso fazendo provas, né? Quando você faz 20 provas do Enem, e principalmente começando de 2009, que daí tu vê a evolução da prova. Eu concordo que a prova mudou completamente. Mas é legal você pegar, por exemplo, 2009 e vir fazendo as provas e entender a mudança da prova, né? O quanto que ela mudou, as características que ela teve, né? As pegadinhas, enfim. Então tu começa a ver, entender e conhecer o teu inimigo, né? Então assim, a prova ela é muito semelhante. A prova ela segue um padrão, entendeu? Então assim, quando você treina a tua mente, eu vou conseguir. E você começa a acreditar aquilo, você começa a falar naquilo todo dia. Eu vou conseguir. Todo dia você está falando aquilo, entendeu? A mente manda uma informação para o hipocampo. O hipocampo é uma estrutura cerebral responsável pelo processo de memorização. Ela manda, começa a guardar aí as coisas. É 60 dias, não é 10 meses, não é um ano. Sacou? E aí é bizarro isso, pessoal. É bizarro isso. Na oncologia, tá? Na oncologia, anota para você não entender, não esquecer. Na oncologia, acontece demais isso. A parte mental, a minha professora de oncologia, ela falou, o oncologista, vocês já, o oncologista, ele vai até um lugar, ele não consegue mais, ele prescreve o medicamento, enfim.
ela tem até um lugar. Depois, daqui para frente, para vencer o câncer, daqui para frente é o mental, né? E aí a medicina chama essa questão da mente, né? A medicina chama isso do ponto de vista placebo, né? A medicina chama de efeito placebo. Quando a mente tem mais resultado que o medicamento, é o placebo, né? Chama de efeito placebo, tá? Então, quando você começa a acreditar, você começa você começa a mudar o teu pensamento. Esse é o primeiro passo. É bem mais complexo que isso, né? Tanto que no primeiro módulo do Método Atleta da Mente, a gente fala sobre o Winner Game, né? Que é o jogo mental interno. Porque eu acredito que é muito mais importante o aluno treinar a mente dele do que ele aprender física, né? Então, treina a mente primeiro, melhora a tua saúde mental, e aí depois você cai na física. E aí quando você cai na física, você não é mais aquele Fusca da escola, você é uma Ferrari. Você aprende rápido, você memoriza rápido e você aumenta a tua capacidade de resolver problemas. Entendeu? Resolver problemas. Resolver problemas. Porque a pessoa, ela estuda o ano inteiro, vendo videoaulas, lendo livros, e chega no dia da prova, e a prova vai pedir o quê? Vai pedir para que ela resolva o problema, só que ela não resolveu o problema, ela não está treinada, a mente dela não sabe resolver problema. Ela aprendeu a decorar, ela entendeu que para ela estudar, né, o estudar conceito povão, estudar é ela repetir comportamentos, ver videoaulas, repetir a leitura, ela acha que estudar é aquilo. E aí a pessoa vai lá, estuda, se dedica, se esforça o ano inteiro. O ano inteiro. Aí tu pergunta, quantas provas tu fez? Nenhuma. Aí chega no dia do Enem, o que tu vai fazer? Vai fazer prova. É que nem você ir correr uma maratona. Só que não, eu vou correr a maratona, mas eu vou ficar o dia inteiro em casa. Entendeu? Vou ficar o dia inteiro em casa. Não vou ir treinar, vou ficar vendo vídeo no YouTube e lendo sobre corrida, sobre a técnica de corrida, sobre o melhor tênis para correr. Aí chega no dia da prova, tu não consegue correr a maratona. Aí não tem como botar a culpa na maratona. Não é culpa da maratona. Ah, mas a maratona é muito difícil, é muitos quilômetros. Tá, mas quantas vezes tu treinou a correr maratona? Nenhuma. Pô, mas daí é sacanagem, né? Aí o Enem não tem culpa. Coitado do Enem. O Enem é uma prova fantástica, é uma prova maravilhosa. Tem que elogiar. A gente tem que elogiar a prova. É o passaporte para o cara sair da miséria, para o cara sair da pobreza. O Enem é uma prova fantástica. É o passaporte para tu vencer, para tu ir lá. Se deixar ele mais fácil, vai ser mais fácil para todo mundo, entendeu? É difícil para todo mundo. É fácil para todo mundo, entendeu? E aí vem outro ponto, que é a estratégia de prova, né? Por exemplo, eu quero passar na prova de residência do Hospital de Clínicas da USP, um objetivo que eu tenho. Eu preciso acertar todas as questões da prova? Não, eu não vou acertar todas as questões. Quando eu entendi isso, que para passar em medicina eu não precisava acertar tudo, assim, eu tirei 1 tonelada das minhas costas. Eu não preciso acertar tudo para passar na prova de residência, que é 100 vezes mais difícil que o vestibular. Porque imagina que quem vai fazer a prova de residência é só quem já passou pelo vestibular. Então, tem um monte de gente que faz o vestibular para passar em medicina, só um pouco passa e depois só aquele seleto grupo que vai fazer a prova de residência. Então, veja bem, eu preciso acertar todas as questões? Não, eu não preciso acertar todas as questões. Eu vou acertar as questões fáceis e as questões medianas e vou passar. Talvez uma ou outra questões difíceis. Entendeu? E aí quando tu entende isso, quando tu entende essa questão, aí fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil você render nos teus estudos, tá?